social, muito além disso, né, trabalhar de fato para que possa promover na carreira de vocês uma ascensão, possa promover um diálogo científico com vocês, né. Assim sendo, Léo, Ayala, agradeço mais uma vez a parceria de vocês e passo a bola para que vocês possam também dar as boas-vindas aqui aos seus convidados. Boa noite a todos, obrigado pela presença e estou certo que vocês vão aproveitar muito dessa nossa terceira classe regida pela Levy Academy. E façam perguntas e tirem todas as dúvidas, porque agora é a hora. Espero que todos aproveitem muito. Obrigado. Reforço aqui, a gente está num ambiente bastante seguro, então, de fato, tragam as suas dúvidas, tragam aqui qualquer tipo de insegurança, a gente está à disposição com toda a parte científica para guiá-los. E para isso a gente tem a presença do Dr. André hoje, um profissional de bastante experiência, um profissional que já tem uma carreira construída de muito sucesso, especialmente aqui com a cannabis medicinal, já tem um trabalho bastante dedicado com a prescrição, naturalmente ganhou um repertório de bastante respeito, e hoje ele vai dividir conosco, e naturalmente aproveitem não só todo o embasamento científico dele, também como toda a parte de boas práticas que a gente tem com essa prática clínica. Doutor André, obrigado pela sua presença, eu desejo a todos uma boa aula. Obrigado, Alisson, uma boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir direitinho, antes de tudo? Ouvimos sim. Uma boa noite a todos. Boa noite, Leonardo e José também aí, agradecimento aí pela parceria aí com a Full Spectrum Biologics. Espero que seja bom proveito, anotem suas dúvidas também, aqui é uma zona sem julgamento, então vamos tirar todas as dúvidas, que aqui agora é o momento, ainda mais nessa aula que é um pouco difícil para algumas pessoas em relação da cannabis e as interações medicamentosas. Para quem não me conhece, eu sou Dr. André Cavallini, eu sou formado pela Universidade Cidade de São Paulo, eu tenho a especialidade de otorrinolaringologia, mas eu já tenho interesse de cannabis já desde 2015, 2016, onde, por conta, eu já estudava cannabis, já era uma coisa que era do meu interesse, e em 2019 que eu comecei a fazer a prescrição, tá? Então, todas essas dúvidas que vocês estão tendo agora em relação às interações medicamentosas, eu fui na cara e na coragem naquela época, aprendendo com o erro. Então, eu espero que seja uma ponte para vocês aprenderem e criarem coragem em relação à cannabis, tá? Até porque, como eu sempre falo, o entendimento é uma forma de emancipação. O conhecimento liberta a gente, tá? Opa. Bom, como todo médico, a gente tem que fazer uma boa anamnese, né? Até porque vocês, como estão iniciando nesse processo do uso da cannabis, muitos pacientes que estão à procura, eles já chegam no consultório falando que eles têm o interesse do uso do óleo da cannabis. Então, é sempre muito importante você entender qual que é a queixa dele, destrinchar muito bem essa queixa e mostrar, explicar o que é a cannabis, apresentar a cannabis, o que é a cannabis, como que ela é feita também. Eu, particularmente, eu tenho esse costume de fazer no meu consultório também. E também porque muitos pacientes chegam preocupados, porque como chegam com muitas medicações, eles não sabem se o uso do óleo vai ser bom para o tratamento deles. Então, a gente tem que mostrar a cannabis como uma alternativa terapêutica. Ela não é cura de nada, eu não gosto nem de falar que a cannabis é cura, porque cura é uma palavra muito subjetiva. Se um paciente, às vezes aquele paciente com quadro de dor crônica, ele melhora 70%, 80%, chegando próximo da normalidade,
é isso que a gente busca qualidade de vida. Então, a gente tem que saber mostrar a cannabis como uma alternativa terapêutica. Ela não é a salvação de nada, ela não é uma panaceia, mas ela é uma medicação como outra, que existem mínimos efeitos colaterais se comparado com outras medicações alopáticas. Aí chega o paciente... Passando aqui. Aí, daí que essa que é a parte que complica mais, que é o desafio dos profissionais em relação a qual medicamento utilizar, analisar essas interações medicamentosas, porque o paciente que chega com você, muitas vezes aquele paciente idoso, ele já chega com aquela receita, com aquele livro de medicamentos que ele utiliza, e você, médico, primeira vez que está prescreveu algumas vezes, você não se deu conta da quantidade de medicamento que ele usa e você fica com medo de prescrever por não saber quais interações medicamentosas há em relação à cannabis. E essa aula justamente é para isso, para a gente mostrar as possíveis interações que existem e saber titular muito bem a dose para você pôr em prática esse tratamento. E, por final, realizar uma receita, encaminhar o paciente para a compra do produto com um acompanhamento muito bem detalhado, que os pacientes eles precisam desse acompanhamento, ainda mais de uma medicação que existe precisa ser desmistificado ainda, tem muita gente que enxerga maconha como droga e cannabis como remédio, tem essa ideia meio distorcida, como se a medicação que a gente vai prescrever é uma medicação fumada e não um óleo, então é sempre importante você falar as diferentes vias de administração, tá? E quem aqui já não atendeu um paciente polifarmácia, que está chegando usando 5, 6, 10 medicamentos, muitas vezes, passando com uma variedade de especialistas, cardiologista, geriatra, reumatologista, com um monte de medicamento. E você não sabe como agir. Você não sabe como trabalhar. E interação não significa contraindicação, tá? O que a gente precisa mais é fazer esse acompanhamento próximo ao paciente, para ele se sentir seguro e você acompanhar direitinho em relação às medicações que ele usa para fazer um manejo adequado das medicações que tem que ser tomada nos horários adequados, minimizando os efeitos colaterais. Algumas medicações, obviamente, acabam sendo contraindicadas com a cannabis, mas boa parte, se não a grande maioria, é só um manejo adequado e um acompanhamento. O paciente ele precisa se sentir cuidado, acompanhado, não simplesmente, não é uma regrinha de bolo, você só coloca ali, tomar óleo 1 ml de 12 em 12 horas. Cada paciente age de uma forma, por isso que tem que ter um acompanhamento muito bem individualizado, principalmente no primeiro, segundo mês, onde gera maior preocupação para o paciente, tá? E aí, qual que é o mecanismo central da metabolização dos canabinoides? O principal citocromo que envolve nessa metabolização dos canabinoides é o citocromo P440, que é um grupo de enzimas hepáticas que metabolizam boa parte dos medicamentos lipossolúveis, onde ele faz esse processo de deixar ele hidrossolúvel para que seja excretado no nosso corpo, tá? Então, ela metaboliza a maioria dos fármacos, incluindo os canabinoides. E os principais os subtipos dos citocromos que metabolizam a cannabis é a CYP3A4, a 2C19 e a 2C9. A CYP3A4 é a que metaboliza mais de 50% dos medicamentos lipossolúveis. Isso, de fato, é importante saber, porque se a cannabis compete por esses citocromos, provavelmente vai ter interação medicamentosa. A cannabis ela pode ser metabolizada por outros enzimas menores, mas principalmente o que tem relatos em artigos científicos é a CYP3A4, 2C19 e 2C9. Então, guarde bem esses citocromos, que é importante a gente saber para quando a gente vai analisar os medicamentos, analisar essas possíveis interações, tá? Então, todo o processo que envolve o citocromo P440 representa um risco de interação, tá? Então, quando eu falo do citocromo P450, é nessa metabolização de fase 1, tá? Porque a farmacocinética, como a gente fala na medicina, ela é composta por 4 fases. A fase de absorção, a fase de distribuição, a de metabolização e, assim, a de excreção, tá? Eu vou ficar restrito aqui falar um pouquinho sobre a parte da metabolização e mais para frente, quando eu falar um pouco dos produtos, eu vou falar um pouco da absorção e as diferentes formas de absorção dependendo do produto que é utilizado, tá?
Mas entrando na parte da metabolização hepática, como a cannabis, os canabinoides, eles são metabolizados pela 2C19, 2C9 e a 3A4, eles agem como um inibidor desse metabólito, dessas enzimas. Então, se elas ocuparem ou bloquear essas enzimas, elas podem aumentar a concentração desses outros medicamentos no sangue ou, muitas vezes, reduzir os efeitos desses medicamentos, principalmente daqueles medicamentos que são profármacos, que precisam sofrer uma metabolização de fase 1 para aí sim ter atividade. Se a cannabis inibe essa enzima, vai ter um aumento da concentração desses medicamentos, promovendo, assim, um efeito colateral da medicação, ou às vezes até promover um sinergismo, onde o paciente, às vezes, dependendo do paciente, se for mais sensível, ele pode apresentar algum efeito colateral, tá? Assim, qual que são existem algumas formas de dinâmica da interação enzimática, tá? Existem 3 formas, as interações farmacocinéticas, que isso é quando a medicação interfere, seja na forma como ele é absorvido, como é distribuído, metabolizado ou eliminado. O que engloba boa parte da cannabis, onde ela age na farmacocinética. Como ela inibe a enzima, ela acaba aumentando a concentração, então acaba tendo mais interação farmacocinética. Porém, nós podemos ter as interações farmacodinâmicas, que ela pode agir de forma parecida ou oposta, podendo assim neutralizar ou potencializar o efeito entre si. E a terceira opção são as farmacêuticas, que não é muito comum, mas pode ser visto, na cannabis não acontece, mas eu estou citando a título de curiosidade, onde se você misturar 2 medicações numa seringa, você pode, muitas vezes, neutralizar o efeito daquela medicação, seja por precipitação, por uma reação química que acaba perdendo a ação daquele medicamento, tá? Uns exemplos práticos que a gente pode falar sobre, por exemplo, da sinergia que existe terapêutica entre o cannabis e o clobazam. O clobazam é um medicamento que é metabolizado pela CYP3A4. Se ela inibe, então tem um aumento do clobazam circulante, o que daí ele pode potencializar os efeitos ansiolíticos. Então é sempre bom avaliar quando é necessário e às vezes ajustar a dose, tá? Não necessariamente usar no mesmo momento que se usa o clobazam, deixa uma janela de diferença ali de uso para minimizar os efeitos ansiolíticos. Muitas vezes até esse efeito acaba promovendo um sinergismo, o que acaba melhorando mais ainda o efeito ansiolítico que o paciente procura, tá? Mas é muito bom citar o paciente para ele ter um manejo adequado. Pode ter também a redução da eficácia pelo possível antagonismo que existe com o nivolumab, que é um imunobiológico. Então, se o paciente faz uso de nivolumab, é contraindicado o uso da cannabis, evitar esse uso em conjunto, justamente por esse possível antagonismo, tá? Então, tenta evitar medicamentos imunobiológicos, e também pode ter um aumento de risco de efeitos colaterais com o uso da varfarina, que tem um estudo que saiu, acho que em 2022, se não me engano, eu posso estar falando besteira agora em relação ao ano, como ele também é inibido pelo P450, ele fica mais circulante no nosso corpo. Então, é importante você fazer a monitorização do INR, fazer o uso pedir exames laboratoriais de coagulograma para avaliar direitinho em relação ao paciente que faz uso da varfarina. Não é contraindicado. Eu, particularmente, uso em pacientes idosos que tiveram histórico de infarto, AVC, que já faz uso da varfarina. Os estudos que saiu é em relação à varfarina. Os outros anticoagulantes, não existem estudos robustos que falam ou relacione a interação que existe da cannabis com outros medicamentos anticoagulantes. Mas na varfarina existe, tem que sempre monitorar. Eu geralmente costumo pedir a cada 2 semanas, nesse período de ajuste de dose, para acompanhar em relação a essa interação. Mas a vantagem dos produtos da cannabis está na possibilidade da titulação gradual da dose, que daí permite que a gente acompanhe o paciente com precisão dos efeitos e ajustar conforme a necessidade. Como muito das medicações da cannabis que a gente usa é o óleo sublingual, é uma dosagem que a gente pode ir aumentando gradativamente, semanalmente, e a gente vai acompanhando o paciente, ao mesmo tempo que vai acompanhando nos exames laboratoriais e avaliar se existe algum efeito colateral, existe alguma interação em relação a esses medicamentos, tá? Aqui eu tenho uma tabelinha
que a gente vai falar sobre a relação dos fitocannabinoides com a medicação, que é muito comum no nosso dia a dia, tá? Você vai ver, quando você tiver pacientes que fazem uso de medicamentos antidepressivos, como a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, que são inibidores da recaptação de serotonina, como o CBD ele pode causar essa interação farmacocinética via metabolismo hepático, então ele pode aumentar o risco da sonolência, agitação, às vezes promovendo uma síndrome serotoninérgica por essa inibição desse citocromo que metaboliza a fluoxetina, por exemplo, que vai ter um aumento daquela biodisponibilidade daquele medicamento, podendo levar a uma possível interação, causando às vezes uma síndrome serotoninérgica, o paciente fica com uma agitação psicomotora. Também, como eu já falei do CBD, por essa inibição ele aumenta o risco de sangramento devido ao aumento dos níveis desse fármaco também, tá? Ansiolíticos, sedativos, clonazepam, clobazam, rivotril, frontal, também tem essa interação, ele pode promover uma sedação excessiva, muitas vezes necessitando esse ajuste da dose, tá? Mas existe também uma interação farmacodinâmica, que é muito conhecido do THC. As pessoas têm a tendência de também vilanizar o THC. O THC não é vilão de nada. Ele tem um grande potencial anti-inflamatório. E muitas vezes, trabalhando com os opioides, ele pode ser até benéfico trabalhado em conjunto, porque você consegue diminuir a dose daquele opioide, daquele paciente que já vem tomando, e cada vez que vai tomando vai gerando uma tolerância. Então, o THC, por essa interação farmacodinâmica que existe com a morfina, ele pode aumentar o efeito sinérgico dela e o efeito analgésico, por conta dessa interação que existe. A quetiapina, que é um medicamento antipsicótico, o CBD, ele pode potencializar os efeitos colaterais, como a sonolência. Já as outras medicações, como os medicamentos antihipertensivos, os medicamentos para diabetes e os hormônios tiroidianos, não é muito da minha rotina, eu nunca cheguei a presenciar esse tipo de interação, tá? O próprio Dr. Caio, também, que é endocrinologista, ele também tem muito na experiência na clínica dele trabalhar pacientes que fazem uso do Puran T4 ou Tirox e não presenciou esse tipo de interação com a dose da cannabis, mas isso é relatado em artigos. Então é sempre bom ter uma ciência. Qualquer medicação que o paciente está usando, está com dúvida como é o metabolismo daquela medicação, pesquisa, vê qual que é o citocromo que metaboliza ela, porque qualquer enzima que metaboliza a cannabis e metaboliza a medicação que ele está usando tem possível de interação, é passivo de interação, tá? Eu sempre atendo pacientes que fazem uso de losartana, vários medicamentos antihipertensivos, que são diabéticos, apresentam síndrome metabólica, e eu, particularmente, eu nunca vi essa interação. Eu só tive um paciente, na verdade, que faz uso de medicamento da metformina, que com o uso do óleo da cannabis, do CBD, precisamente, ele apresentou uma melhora do HB glicado dele, com uma ligeira melhora na glicemia em jejum. Eu não sei nem dizer se de fato foi por conta de uma interação medicamentosa, mas fica aí a dúvida se o fato da cannabis minimizar um pouco a metabolização, se ele pode aumentar a ação do medicamento, reduzindo um pouco esse efeito antiglicêmico que ele apresenta. E aqui, caso vocês tenham dúvida, eu não sei se a cannabis pode interagir com aquela medicação ou não. Aqui tem 2 sites que eu acho muito bom, eu até posso indicar mais um também que eu costumo usar, que chama Drug Bank Online. Então são 3 sites interessantes que você pode colocar, o paciente faz uso, você pode até se cadastrar, é super simples, você coloca que você é médico, ou enfermeiro, ou dentista, que seja, que profissional da saúde que você é, você pode selecionar que tipo de classe medicamentosa de cannabis ele faz, seja THC, seja CBD com THC ou só CBD, pode ser na forma recreativa ou médica, e você coloca a lista de medicamentos que o paciente faz uso, e lá ele vai mostrar as possíveis interações que pode apresentar. Geralmente os pacientes ele tem que usar uma dose bem alta, tá? Para ter essa interação evidente. Doses baixas pode ter uma certa interação, mas não é uma interação assim tão relevante. Você acaba vendo mais em pacientes que acabam usando doses muito altas, pacientes com transtorno de espectro autista, epiléticos. Jorge Hipólito,
Qual que é a dúvida que você apresenta? Desculpa. É o seguinte, André, eu sou dentista, né? Sou especialista em dor orofacial, né? E a parte de ronco e apneia. E você comentou sobre a losartana. Eu estou justamente com uma paciente com problema de ansiedade por causa de bruxismo, aí, né? Bruxismo de vigília, e ela faz uso de losartana. E essa foi uma dúvida que eu fiquei esperando a sua aula para ver se eu podia ter um horário antes para tomar, ou tomar a losartana primeiro, se isso aí não tem problema, porque ela faz uso de losartana e de gabapentina, né? Tá, a gabapentina pode ter ação, assim, eu já prescrevi com bastante pacientes que usam a losartana, eu não presenciei essa interação, tá? Existem trabalhos falando dessa possível interação, mas na prática eu nunca vi alterar a pressão do paciente com uso concomitante com óleo de CBD, tá? Em relação à gabapentina, pode causar, sim, por aumento do GABA pela inibição da metabolização da pregabalina, então ele pode ter um aumento da sedação. Não é à toa que os pacientes que usam pregabalina, eles costumam usar mais à noite por conta do risco de sedação que a medicação tem. Quando você vai usar a cannabis, o paciente pode relatar um aumento da sedação, muitas vezes ele acorda no dia seguinte com a sensação de ressaca, aquela sensação de um cansaço um pouco maior. Aí é questão de você fazer uma modificação cruzada. Enquanto você diminui a dose da pregabalina, você pode fazer um aumento do canabidiol, caso o paciente apresente esse efeito sinérgico da sedação, sim, em conjunto com o canabidiol. Ah, tá, entendi. Legal, obrigado, obrigado. Imagina. O próximo slide aqui, ele é um slide que a gente costuma fazer na prática, tá? Principalmente, é clássico isso de quem já trabalha com cannabis, fazer a titulação lenta, que a gente fala start low, go slow. Então, comece com pouco e vá devagar, justamente para você evitar os picos de concentração e os efeitos adversos. Muitas vezes você vai querer utilizar, às vezes, uma cápsula para um paciente, vamos supor que a cápsula tenha 50 miligramas. Para aquele paciente, às vezes, é uma dose que pode ser um pouco alta, depende muito da sensibilidade do paciente perante aquela medicação, tá? Então, o que a gente costuma fazer? A gente usa óleos sublinguais, porque cada gota ela tem uma miligramagem definida e a gente vai aumentando devagarzinho, onde a gente pode minimizar os efeitos colaterais. E se o paciente já faz uso de vários medicamentos, tenta separar os horários dos medicamentos para minimizar esse metabolismo hepático intenso, justamente para minimizar essa inibição competitiva que tem com óleo de CBD. Por exemplo, pacientes que fazem uso de ácido valproico, seja para controle de epilepsia, para dores de cabeça também. Se o paciente faz uso da cannabis, no uso do ácido valproico pela manhã, às 8 da manhã, tenta colocar umas 2 horas de distância entre uma tomada ou outra para justamente minimizar a competição perante aquele citocromo. E faz avaliações com exames laboratoriais. Pede o ácido valproico sérico. Se o paciente faz uso de varfarina, solicita NR, faz o acompanhamento de solicitação das transaminases hepáticas também, porque por essa inibição pode aumentar o risco de radicais livres, causando uma lesão hepática. Então é sempre bom fazer um acompanhamento das transaminases, caso essa medicação tenha uma interação importante com o óleo de CBD. E o paciente, é importante fazer um diário semanal. Eu, particularmente, eu costumo fazer isso no meu paciente. Todo final de consulta, o paciente está iniciando o óleo da cannabis, ele não sabe como ele vai sentir, faz semanalmente, anota quantas gotas está tomando nessa semana. Ele anota qual é o efeito que ele está sentindo. Vamos supor, o paciente está com insônia. Pede para avaliar, desde o usuário da cannabis, qual o aumento da cannabis, ele está indo dormir mais cedo? Está dormindo com mais tranquilidade? Está acordando durante a noite ou não? Se está acordando durante a noite, quanto tempo está demorando para voltar a dormir? Ou aquele paciente que está com dor, ele vem percebendo uma melhora da qualidade de vida com o aumento dessa dose? Vem percebendo que aquela dor na escala visual analógica, que é bem subjetiva, de 0 a 10, que estava de 8, ele vem apresentando uma redução? Então é importante para o paciente ter uma autoconsciência sobre aqueles do uso da cannabis e justamente com os efeitos colaterais, caso ele faça uso de outras medicações, como a pregabalina, que o Jorge tinha comentado. É possível de interação, às vezes o paciente pode apresentar uma leve sedação, aí você começa a manusear a medicação, as gotas, ou espaçar
as tomadas das medicações que ele já faz uso. E para aqueles pacientes que são mais sensíveis, eu tendo a utilizar óleos com CBD isolado ou broad spectrum, sem o THC, tá? Eu costumo perguntar no meu consultório se o paciente já teve experiência com o THC, qual que foi a sensação que ele teve, seja inalado, seja no brownie, seja ingerido, porque ou pacientes que têm histórico familiar de quadros de psicóticos, ou já teve algum quadro de surto durante a vida, eu evito de usar o THC para esses pacientes. Não é totalmente contraindicado, eu posso usar mais para frente, mas para minimizar e evitar um risco por conta dos efeitos colaterais neuropsiquiátricos, evita de utilizar o THC, tendo a utilizar o CBD isolado ou broad spectrum. Para quem não sabe o que é o broad spectrum é aquele óleo que tem todos os componentes da cannabis sem o THC. É aquele óleo THC free que a gente fala, não tem THC. Por mais que às vezes o óleo full spectrum ele tenha 0,3% de THC e o paciente não vá sentir esse efeito da psicoatividade, tem alguns pacientes que às vezes ficam receosos pela experiência passada do THC, então utiliza o CBD isolado ou o broad spectrum, tá? De preferência, os óleos de via oral sublingual, porque a gente consegue, ele tem uma liberação mais lenta, a gente consegue ir dosando para evitar esses picos abruptos que ocorrem geralmente na inalação, tá? Inalação, obviamente, a gente não tende a ficar prescrevendo o paciente por conta da redução de danos. A gente não pode, a gente tem que evitar essa carburação pulmonar. Inalação pode ser utilizada para aqueles pacientes que às vezes apresentam um quadro de uma crise de pânico, que você precisa de uma ação mais rápida, a inalação acaba servindo como uma opção, mas com vaporizadores adequados, não na forma antiga, onde a pessoa faz um cigarro. Isso, obviamente, é contraindicado, tá? Mas o óleo ou a cápsula acaba sendo uma opção interessante. E acompanhamento clínico intensificado nas primeiras 2 a 4 semanas, tá? Eu geralmente deixo o contato com a secretária, para o paciente tirando dúvida, que logo depois da consulta, tem todo um protocolo que é seguido para fazer o protocolo da Anvisa, todas as orientações que a gente deixa na receita, que o paciente ele vai esquecer, ele não vai lembrar das coisas que a gente fala no consultório. Então é importante esse acompanhamento para ele se sentir seguro com o uso da medicação e se sentir largado depois da consulta. Então esse acompanhamento do paciente é importante para ele se sentir totalmente acolhido. A gente tem que fazer esse acolhimento antes da consulta e principalmente depois da consulta. Por exemplo, a gente tem um caso de um paciente. Sim, Leonardo levantou a mão? Hum. Ó, por exemplo, pegar um paciente de dor que faz uso da pregabalina. Inicialmente, eu não retiro nenhuma medicação. A gente mantém. Porque às vezes a gente retirar a medicação e já usar a cannabis, às vezes ele pode sentir mal pela retirada abrupta da medicação. Eu deixo a medicação do jeito que está, eu utilizo em horários diferentes para minimizar a interação dessa competição enzimática via hepática. Então, se o paciente toma medicação umas 8 da noite, tenta dar umas 2 horas de distância entre uma medicação. O óleo, de preferência, ele é bom depois das refeições, porque quando você está com um alimento no estômago, a absorção dele é melhorada, tá? Então, fala ao paciente, às vezes, fazer um uso da medicação tradicional alopática, que ele faz uso umas 8 da manhã, antes de tomar o café, depois de tomar o café, 1 hora e meia, 2 horas depois, para evitar e minimizar os efeitos colaterais. Dependendo da resposta que o paciente vai tendo com o uso do óleo, a gente vai tentando desmamar. Então, a gente diminui a dose do alopático, aumenta da cannabis. Acompanha por mais um período. Diminui o alopático e aumenta da cannabis. A gente faz esse aumento cruzado para a cannabis ir fazendo esse controle e a estabilidade do paciente, evitando efeitos colaterais, tendo maior tolerabilidade.
Não, na verdade, ele não muda a intensidade. É que, na verdade, é só para evitar... Como qualquer medicamento ele tem um tempo de absorção, é de 40 minutos a 1 hora, até ser absorvido e metabolizado, então a gente dá uma janela de distância justamente para minimizar essa interação com qualquer outra medicação alopática que ele já faz uso. Mas em relação à intensidade, é que o CBD ele é um inibidor potente da CYP3A4, tá? Então qualquer medicação que às vezes seja metabolizado exclusivamente por 3A4, aí é importante você saber para você justamente dar essa distância de tomada entre as medicações para minimizar o efeito que o paciente possa ter. Ó, por exemplo, esse paciente que a gente acabou pegando, um paciente que já tinha o diagnóstico de ansiedade e depressão, tá? A queixa principal dele é de sintomas físicos frequentes ao longo do dia, com crise de pânico, apresentando taquicardia, sudorese excessiva. Ele tinha um nível de desconforto que era nota 8 de 10, tá? Ele já fazia uso de fluoxetina de 80 mg dia, sendo 40 mg de 12 em 12 horas, e ficava como resgate o clonazepam, que ele utilizava em momentos de crise, e às vezes quando apresentava dificuldades para dormir à noite, tá? Uma média que variava entre 5 a 7 gotas. E foi introduzido para ele um óleo de 1.500 miligramas, iniciando com 5 miligramas ao dia e com ajuste gradual de 4 gotas por dose a cada 3 dias, conforme assim a tolerância do paciente. O paciente já tinha um histórico de hipersensibilidade a diversas medicações, e ele já tinha o interesse de abandonar os medicamentos alopáticos e tentar o uso do óleo da cannabis, que é muito comum vocês pegarem na clínica ali, paciente que tem ansiedade, procura o óleo da cannabis porque ele não quer mais fazer uso dos medicamentos alopáticos. O problema é, como que a gente orienta esse paciente? Muitas vezes se fala, use a cannabis de manhã e de noite. Para o paciente é mais fácil já usar tudo junto, porque ele usa tudo junto, vai trabalhar e não tem risco de esquecer. Aí o que acontece? O paciente acabava usando concomitantemente a cannabis com o alopático no mesmo horário. E como você sabe, a fluoxetina é uma medicação que tem um potencial de interação. Então, o paciente começou a ter sinais compatíveis com síndromes serotoninérgicas nas doses matinais, que acabava apresentando uma agitação psicomotora, uma sudorese intensa e uma confusão mental. Aí, o que a gente faz num caso desse, né? Porque muitas vezes um paciente mal orientado e mal assistido depois, ele acaba ficando com medo, muitas vezes ele abandona a cannabis por achar que é a cannabis que está causando efeito colateral. E não é. A gente tem que orientar sobre essa dinâmica, dessa possível interação, a gente tem que reforçar sobre esse início lento e progressivo, tá bom? Justamente para manejar as expectativas. Tem paciente que acha que na primeira semana já vai melhorar. Com o ajuste da dose, às vezes o paciente vai sentir essa melhora depois de um mês. Então, como ele já fazia uso da fluoxetina, a gente suspendeu essa progressão da dose do óleo por 3 dias, acompanhou essa pressão arterial dele também, e com o aumento da dose da cannabis, a gente reduziu a dose matinal da fluoxetina para 20 miligramas. Ele estava com 40 miligramas, a gente reduziu para 20 miligramas, e espaçou esse horário de 1h30, 2 horas do óleo da cannabis, e fazendo aquele ajuste gradual, começando com algumas 4 gotas de manhã, 4 à noite, a cada 3 dias, e aumentando gradativamente. E de preferência, depois do café da manhã, ou do jantar também, que nem eu falei, a cannabis ela é melhor absorvida quando você está com alimento no estômago, tá? Com esse ajuste da dose, o paciente relatou uma melhora significativa do quadro, não teve mais crise de ansiedade generalizada ou crise do pânico, teve uma melhora do bem-estar geral e conseguiu fazer a redução gradativa dos alopáticos, chegando numa dose de 30 miligramas dia, que liberava ali umas 24 gotas, tá? Então, o problema não era a cannabis medicinal, o problema era o uso concomitante com o óleo da cannabis e a fluoxetina, que promoveu esses efeitos colaterais que o paciente relatou na consulta por falha na comunicação, tá? Não é um erro, tá? Pode ser usado, tem paciente que às vezes usa e acaba nem tendo efeito colateral como esse paciente tem, mas alguns pacientes são sensíveis, cada um metaboliza de um jeito, cada um tem uma quantidade de receptores diferentes. Eu sempre dou exemplo assim, se o paciente tivesse um irmão gêmeo idêntico, com a mesma história,
às vezes 40 gotas é bom para um e 60 gotas é bom para outro. Então, varia muito. Então, você tem que manejar muito bem a expectativa dele. Então, uma lição prática que a gente faz é, ao introduzir a cannabis para os pacientes que já fazem uso de ansiolíticos, é essencial monitorar os possíveis efeitos adversos e ajustar a dose de ambos, tá? Como eu falei, geralmente eu mantenho a dose do tradicional do alopático ele já e vou introduzindo a cannabis. Dependendo da resposta que ele vai apresentando, tô aumentando a dose para 2, 4, 6 gotas, 8 gotas. O paciente está começando a sentir uma ligeira sonolência, a gente vai reduzindo as outras medicações, tá? Reduziu a fluoxetina, aumenta da cannabis. É uma estratégia de manejo clínico que a gente faz, que é um desmame de forma cruzada e lenta. A gente reduz a dosagem do psicotrópico enquanto aumenta a dosagem do canabinoide, etapa por etapa, tá? E pacientes que fazem uso de doses elevadas de psicotrópicos, como fluoxetina e clonazepam, apresentam maior risco de efeitos adversos nos primeiros dias de uso da cannabis medicinal. Eu oriento meu paciente que na primeira semana é normal ele sentir uma ligeira sensação estranha, às vezes pode apresentar uma ligeira tontura, mas isso tende a normalizar, por isso que é importante o diário também, para ele ter uma consciência corporal de como aquela medicação está agindo no corpo dele. A cannabis, ela não tem muitos protocolos na literatura. Protocolos que a gente vê é mais naqueles óleos com CBD isolado para quadros de epilepsia. Tá? Tem bastantes estudos em animais, mas não existe protocolos definidos. Para dor crônica tem que se usar 50 miligramas por dia. Isso não existe, cada paciente é individual. Então a gente sempre parte de uma dose baixa e vai monitorando essa progressão até uma dose que gera estabilidade do paciente e atinge aquele efeito terapêutico que ele vem buscando. Tá? Paciente que tem dor crônica, geralmente é uma avaliação mais objetiva. Com o aumento da dose, a tendência da dor ir caindo. Sumiu a dor, achou sua dose. Paciente com ansiedade é diferente, tem dias que você está mais ansioso, tem dias que você está menos ansioso, então a gente vai acompanhando pelos efeitos colaterais que o CBD dá, que geralmente é a sonolência, e se ele faz uso de outras medicações, fazer esse diário o paciente acompanhar bem. Fale, Duda. Não vi sua mão levantada. Oi, boa noite, doutor Boa André. noite. Doutor André, você falou aí sobre o espaçamento dos medicamentos psicotrópicos, né, e do canabidiol. Você acha válido, então, para garantir a segurança do paciente, que nós, prescritores, já a partir do início da prescrição, já mantivemos essa distância o canabidiol aqui, esse horário, e 3, 4 horas depois o psicotrópico. Você acha isso? Eu acho que é a melhor opção, na verdade, porque assim, o paciente ele não sabe que existe interação, ele só toma e fala, o médico mandou eu tomar de manhã. Manhã para ele é de 6 da manhã a meio-dia. Às vezes ele pode chegar e tomar todas as medicações que ele faz logo de manhã. Cara, o paciente pode se sentir mal. Então, tenta trabalhar com isso. Dependendo daquele paciente, às vezes, que nem eu falei, chega com um livro de medicamento. É bom perguntar o horário de cada um, para você saber, vamos tentar achar essa janela aqui para você tomar a medicação tal, porque essa aqui não interage tanto com essa, então talvez dá para dar uma janela menor de distância. Pô, o paciente toma fluoxetina de manhã, sabe que existe uma interação, abre mais essa janela. O paciente toma o frontal à noite, que é o alprazolam. Eu geralmente falo para o paciente, toma o óleo da cannabis primeiro, depois de 1 hora, 2 horas, se não chegar no sono, aí você faz uso do frontal, porque tem muito paciente que faz uso do frontal para cair no sono. Até mesmo do zolpidem, tem muito paciente que me procura porque quer parar com o zolpidem. E existe uma interação da cannabis com o zolpidem, tá? E o zolpidem é hipnótico. Então, se a gente puder mais rápido poder desmamar esse paciente, melhor. Então, para aqueles pacientes de insônia, particularmente, faz uso de alguma medicação psicotrópica à noite, eu falo para usar o óleo da cannabis primeiro, e se o paciente não conseguir atingir o sono nesse ajuste de dose ainda, aí ele pode usar uma dose menor. Se está usando um comprimido frontal, tenta tomar meio comprimido frontal, tá?
Mas tudo vai depender do paciente. Tem paciente que toma uma medicação, tem paciente que toma 10, e é aquele paciente que vai exigir um pouco mais de cuidado, você vai ter que sentar, às vezes, depois do consultório, porque não é na hora que eu falo ao paciente que horas que ele vai tomar. Eu falo, ó, vou sentar, vou pegar as informações que eu tenho e vou falar qual é o horário melhor para você tomar essa medicação, tá? Te respondi sua dúvida? Respondeu, sim. Obrigada, André. E a primeira pergunta que a gente sempre fica é: qual via de administração a gente utiliza? Aquele paciente que chega a primeira vez no consultório, nunca utilizou cannabis, é válido a gente já começar com um comprimido? Qual que a gente usa? Usa óleo sublingual? Usa goma? Usa pomada? Qual que é a diferença de cada uma delas? Tá? Então, essa é uma das vias da farmacocinética que eu ia falar para vocês, que é a forma de absorção. Dependendo da via de administração que você utiliza, a forma de absorção é completamente diferente. A inalatória, ela tem um tempo de ação mais rápida e duração mais curta. Então, quando o paciente faz a inalação, ele pula a fase de metabolização hepática. Dos alvéolos cai na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea já vai para o sistema nervoso central. E o paciente já começa a ter efeito. Então, de 1 minuto a 5 minutos, ele já começa a sentir os efeitos da cannabis, tendo um pico em 10 minutos e pode durar 1 hora, 2 horas em média, tá? Mas a biodisponibilidade dele é alta também, tá? Porque justamente por pular essa fase de metabolização hepática. O óleo sublingual, que é a mais comum e é o que a gente mais usa na nossa clínica, acaba sendo um óleo que também pula a fase de metabolização hepática, porque da mucosa oral, ele já é absorvido já cai na corrente sanguínea, também pula na fase de metabolização hepática, tendo uma biodisponibilidade também alta. O tempo de início de ação da medicação é de 10, 20 minutos em média também, tá bom? E um tempo de duração que pode beirar de 6 a 10 horas, isso depende do grau de metabolismo daquele paciente. Mas essa é a média de forma geral. As formas orais, comprimidos, jujubas, gummies, que seja, ele tem um tempo de início do efeito da medicação de 40 minutos a 1 hora, porque precisa ser ingerido, absorvido, metabolizado para aí cair na corrente sanguínea. Então, em média, dura 40 minutos a 1 hora o paciente começar a ter o início dos efeitos daquela medicação. Porém, a biodisponibilidade é menor do que os óleos sublinguais, justamente por conta dessa metabolização de fase 1 que existe no metabolismo hepático, tá? Porém, ele tem um tempo de duração que também é próximo dos óleos sublinguais, às vezes até maior que os óleos sublinguais, também beirando ali de 6 a 10 horas de efeito, de duração, tá? Temos outras vias também, a nasal, a inalada que eu falo é spray nasal, vaginal e retal. Não é muito comum da minha rotina clínica, mas eu gosto de citar porque isso você consegue ver nos mercados internacionais aí essa gama de variedade, o que acaba sendo incrível também. Uma via tópica, ele não tem uma biodisponibilidade porque ele age localmente, a não ser que você utilize transdérmicos. Os transdérmicos é que nem aquele PET de nicotina. Você colocou o PET de nicotina, ele é jogado diretamente para a corrente sanguínea. Então, se aquele PET tem THC, o THC absorvido, o paciente pode ter o efeito da psicoatividade. Mas se for uma pomada de THC, ele pode usar a dose que for, ele não vai sentir essa psicoatividade porque ele age localmente, tá bom? Tem um tempo de tem um início de pico de 1 hora, 2 horas e tendo uma duração de 48 horas, tá? E assim, qual que é o melhor produto? Qual que é a melhor composição que a gente utiliza? Então, a gente está atendendo aquele paciente, a gente vai usar qual óleo, qual canabinoide majoritário que eu pretendo utilizar? Existem 3 quimiovariantes, tá? A quimiovariante 1 ou 2 é aqueles óleos que são ricos em THC. Seja o THC isolado, ou seja o CBD 1:1 com THC, tá? Então, é aquela quimiovariante que tem alto teor de THC. Geralmente, eu não uso THC isolado, tá? THC isolado,
Eu uso mais quando ele já está fazendo uso do CBD e eu acabo introduzindo mais para frente, mas o THC isolado eu evito. Eu tendo a usar o óleo THC e CBD para aqueles pacientes que têm náuseas, em quadros de pacientes oncológicos, porque o THC ele é um grande antiemético, pacientes que têm uma dor muito importante, aquelas dores neurogênicas, pacientes diabéticos com doenças neuropáticas também acaba sendo uma boa opção também. No Parkinson, ele acaba sendo bom, que às vezes o paciente de Parkinson ele tem dor por conta da rigidez da bradicinesia, porém, como o Parkinson pode apresentar instabilidade postural, o THC ele não é totalmente indicado, porque ele pode favorecer, às vezes, essa tonturinha e o paciente vir a ter queda. Então, tudo depende de como o paciente, que paciente que você está atendendo, tá bom? Então, assim, o THC ele não é vilão de nada, ele é muito bom, ele é um grande antiemético, ele é um grande anti-inflamatório, mas tem que usar com parcimônia e tem que saber que paciente que você vai indicar, tá? E tem as outras quimio-variantes, que são os 3 tipos de óleo mais comuns que a gente pega na nossa clínica, que é aquele óleo full spectrum, o broad spectrum e o óleo isolado. O nome do óleo isolado, como ele já diz, ele só tem um único componente e não tem mais nada. Seja CBD isolado, seja THC isolado, seja o THCV isolado, não interessa. Já o full spectrum é aquele óleo completo, ele tem todos os componentes da cannabis, que são os fitocannabinoides, os terpenos e os flavonoides, tá bom? O full spectrum eu gosto bastante justamente por conta desse efeito entourage que a gente fala, que é o efeito comitiva, é um efeito de somação. É como se 3 cabeças pensassem melhor que uma, porque eles entre si promovem sinergismo, aumentando o efeito da medicação, diferente de um óleo de CBD isolado, tá? Então o full spectrum acaba sendo o nosso coringa. O paciente não tem contraindicação ao THC, aqueles pacientes que não têm hipersensibilidade com o THC, não tem histórico de psicose, o full spectrum é a escolha, tá? O isolado, o broad spectrum, acaba deixando mais restrito para aqueles pacientes com infanto-juvenis, que a gente não sabe qual que é o impacto que o THC vai ter a longo prazo, aqueles pacientes idosos que existe um preconceito em relação ao THC, ou justamente por conta do THC às vezes causar uma ligeira tontura, você tem que saber manejar muito bem ele, então começa assim o THC para depois você poder evoluir de um óleo broad spectrum para um full spectrum, tá? Na dúvida, escolhe o full spectrum, tá bom? Aí, dependendo do diagnóstico, você pode trabalhar com outros tipos de fitocannabinoides. Por exemplo, THC, que nem eu falei, isoladamente, ele é muito bom para dor. O paciente já está fazendo o óleo do full spectrum, mas ele ainda tem um resquício de dor junto. Você pode fazer um uso do THC isolado para ir aumentando o THC de pouquinho em pouquinho. O THC, ele que age diretamente no receptor CB1. Ele é um agonista forte do receptor CB1, tá? O CBG também, só que ele é um agonista parcial. Então ele acaba sendo uma opção boa para aqueles pacientes que também têm dor. Você quer minimizar o THC no paciente, não quer usar, utiliza o CBG. Ele acaba sendo uma opção boa também. O CBN pode ser restrito para aqueles pacientes que têm insônia, porque o CBN é uma versão envelhecida do THC. O THC é conhecido como tetrahidrocannabinol. Pelo processo de oxidação, envelhecimento, ele transforma em canabinol. Não sei se já ouviram falar, quem fuma maconha velha dá fome, dá sono. É justamente por conta disso, porque o CBN ele tem 1/4 da psicoatividade do THC, porém com efeitos sedativos maiores. Então ele acaba sendo uma opção, o paciente está fazendo uso do CBD, está apresentando uma melhora do sono, mas às vezes aquele sono que ele poderia estar melhor. Então você pode se render às vezes um óleo que tem uma porcentagem de CBN mais concentrada para ver se o paciente atinge um maior relaxamento. O THC, particularmente, eu não tenho experiência. O Dr. Caio, que também é endocrinologista, ele tem mais experiência nisso, mas tem muitos estudos falando, não em humanos, em ratos, sobre o efeito do THC na nossa glucose, tá? Ele conseguiu diminuir a resistência periférica, além de diminuir a compulsão alimentar naqueles pacientes que têm ansiedade, já tem uma compulsão e acaba descarregando na comida. O THCV não tem efeito psicoativo como o THC, ele pode ter um nome similar ao THC, mas ele não tem essa psicoatividade, tá bom? Mas ele pode promover uma melhora da ansiedade,
ao mesmo tempo que ele tem esse manejo da compulsão alimentar, tá? Ele age diferente no receptor agonista, ele acaba bloqueando aquele receptor, entendeu? Ele maneja, ele tem um controle da ansiedade, ao mesmo tempo que ele é diferente do THC, o THC estimula o apetite, o THCV ele consegue minimizar essa ânsia, essa compulsão que o paciente tem em beliscar. Mas ainda são estudos não tão robustos, é uma coisa que exige bastante estudos ainda, mas fica como título de curiosidade. Aí, escolhida a composição, um óleo full spectrum, vamos avaliar quais tipos de produtos que ele tem. Quantos miligramas que o paciente, quantos miligramas por dia que você vai usar. É muito importante, dependendo do óleo que você vai prescrever, avaliar o certificado de análise. Toda empresa tem que ter um certificado de análise, porque é esse teste laboratorial que ele vai dizer quantos miligramas que tem naquele óleo, quanto tem THC, quanto tem de CBD, ele vai mostrar o perfil de terpenos que tem, não são todos que têm perfil de terpenos, mas hoje em dia tem alguns que tem, e vão mostrar se tem metal pesado, pesticida, pesticida, biológicos. Se tudo tiver negativo, perfeito, é um óleo ótimo, mas é esse certificado que vai trazer a segurança de quantos miligramas tem naquele óleo. Por exemplo, se o título do produto está escrito 700 miligramas de CBD, 700 miligramas de THC, isso significa que a quantidade de THC e CBD é similar, então ele é um óleo 1 para 1. As quantidades são similares. Se você der 1 ml, a mesma quantidade de CBD e THC é igual. Título do produto, tá? Full Spectrum 6 miligramas, 6.000 miligramas. Isso significa que desse total, 0,3% é THC. Por isso que é importante saber o certificado de análise, porque tem aqueles que são Full Spectrum, mas é tipo um falso Full Spectrum. Por que eu falo falso Full Spectrum? Porque você vai ver, ele não tem quase nada de THC, é 0,000. Então ele acaba sendo mais um broad do que um verdadeiro full. Mas como ele tem um pouquinho de THC, a gente vai chamar de full, tá? Mas assim, então se um óleo de 6.000 miligramas tem até 0,3% de THC, então 99,7% de CBD e os outros canabinoides, incluindo os terpenos, tá? O título do produto vai estar escrito se é isolado, se é full spectrum, se é broad spectrum. Então, se é isolado, significa que o total daqueles miligramas é o total daquele canabinoide. Então, se é um óleo de 6.000 miligramas de CBD isolado, é 6.000 miligramas só daquele canabinoide. Existem várias concentrações. No mercado internacional, você encontra uma gama gigantesca, desde 10 miligramas por ml até 400 miligramas por ml, tá? Aqui em farmácias você até encontra, mas é um pouco limitado. Aqui não tem essa variedade de vias de administrações. Geralmente, na farmácia, em banca de farmácia, é só o óleo sublingual, de preferência, na maioria das vezes isolado, poucos full spectrum, ainda assim full spectrum abaixo de 100 miligramas por ml. Eu, particularmente, se você tem segurança, você sabe que o paciente às vezes está querendo aprender a usar cannabis, você pode usar miligramas por ml menor. Porém, às vezes o custo daquela medicação acaba saindo mais caro. É que nem quando você vai comprar um produto. Se você comprar um de 200 gramas, você vai pagar um valor X, mas se você pegar o de 1 quilo, você acaba pagando mais barato pela proporcionalidade daquele produto. Mas o paciente ele não sabe se ele vai se adaptar à medicação, se ele vai gostar da medicação. Então, às vezes, começa com menos concentrado. Se você quer testar o produto daquele paciente, ele nunca utilizou, e dependendo da resposta que ele tiver com a medicação, você pode pegar o mais concentrado. Por quê? Que daí ele utiliza menos gotas, tendo o mesmo efeito da medicação que ele estava tendo com óleo menos concentrado, e aquele frasco dura mais tempo na sua mão. Além de que o custo acaba saindo proporcionalmente menor, tá? É muito comum o paciente chegar, perguntar preço, vocês vão pegar na sua clínica, a principal coisa que o paciente pergunta é, qual que é o valor do óleo? Eles não querem saber concentração, nada, eles querem saber, o custo é caro? Varia, tá? Você pode encontrar óleos internacionais ali, beirando R$500, às vezes passando de R$1.000. Quanto mais concentrado, tende a ser mais caro, e dependendo da marca, às vezes pode até sair mais caro mesmo, tá? Mas às vezes é um frasco que acaba durando 2 meses na sua mão. Então, você vai fazer aquele custo médio que o paciente vai ter por mês, vamos pegar um óleo que custe R$600.
o óleo durando 2 meses na mão acaba custando R$300 na mão dele. Não é barato, mas também não é tão caro quanto ele imagina, porque eles acham que o frasco vai durar 1 mês na mão. Mas no começo é na base do erro e do acerto, a gente vai encontrar a dose primeiro dele. Depois que a gente encontrar a dose, a gente consegue calcular qual que vai ser o custo. Então, às vezes o paciente está inseguro ainda, não sabe como utilizar, usa um menos concentrado, que daí ele gasta, entre aspas, mais barato naquele óleo, faz um teste terapêutico, se ele gostar, se sentir bem com ele, você pega um óleo mais concentrado e faz o ajuste da dose para chegar na mesma miligramagem que ele estava tomando com óleo menos concentrado, tá? E também é muito comum eu pegar no consultório o paciente que toma os óleos menos concentrados e acaba tomando muito óleo, fica aquela sopinha na boca, tá? Porque o óleo tem um jeito certo de tomar, não é simplesmente pingar na boca e engolir. Você tem que deixar dentro da boca e segurar aquele óleo para ter o máximo de absorção pela mucosa oral. Se o paciente está tomando um copo de óleo, é horroroso ele ficar assim, ó. Então o que a gente faz? Pega o mais concentrado, porque daí ele usa menos gotas, tendo a mesma miligramagem que ele estava tomando naquele óleo menos concentrado. Além que você vai ver o custo-benefício acaba saindo melhor para o paciente. Então, tudo depende, tá? É sempre bom acompanhar, ter um manejo adequado e ver se o paciente vai se adaptando. E o diário, que nem eu falei, que semanal, para o paciente ter essa consciência e ver como que aquele óleo está trabalhando com ele. Bom, escolhido o produto. Qual titulação devo prescrever para começar? Pegando o Coringa ali, a gente pega o Full Spectrum, que é a Quimio Variante 3, que é um óleo sublingual, que é a sua via de administração, que tem, que nem eu falei, ele tem uma absorção, ele pula a fase de metabolização hepática, então ele tem um tempo de ação em 20 minutos, com tempo de duração de 6 a 10 horas, dependendo do paciente. Você pegou um óleo de 1.500 miligramas num frasco de 30 ml. E a regrinha de 3 clássica, né? Se 1.500 miligramas tem 30 ml, 1 ml tem quantos miligramas? Fazendo a conta, sim, tem 50 miligramas por ml. Cada empresa, o ml não é a mesma quantidade de gotas, tá? Às vezes 1 ml de uma empresa pode ter 40 gotas, 1 ml de outra empresa pode ter 50 gotas, 1 ml de outro pode ter 20 gotas. É sempre bom perguntar para o representante e geralmente na própria composição da caixinha, no frasco, está escrito esse folheto, no folheto informativo está escrito quantas gotas tem por ml. Isso varia bastante, porque depende da fluidez, da forma de extração, então pode mudar a quantidade de gotas por ml. Então pergunte, você sabendo que o óleo da Full Spectrum Biologics, cada ml tem 40 gotas, então se 50 miligramas tem 40 gotas, uma gota tem quantos miligramas? Fazendo o cálculo, a cada gota tem 1,25 miligramas aproximadamente, tá? É assim que vocês vão trabalhar com qualquer tipo de óleo. Vocês avaliam a quantidade total que tem naquele frasco. O frasco é de quanto? 30, 60, 120 ml? Então você faz o cálculo do miligramagem dividido pelos ml para você saber quantos miligramas tem por ml. Sabendo quantas gotas tem no ml, você consegue saber quantos miligramas tem por gota. E a partir daí você consegue fazer a titulação adequada, tá? E qual que é a titulação que eu devo começar? Como eu falei, não há protocolos definidos na literatura. Para epilepsia você tem que dar 100 miligramas. Para dor crônica você tem que dar 10 miligramas. A percepção é individual, por isso que o tratamento é individualizado. Você vê nos artigos falando que a dose baixa que a gente relata que a CBD tem é variando de 0,5 miligrama a 20 miligramas de CBD por dia, que geralmente é utilizado em pacientes que têm um estresse, às vezes quer melhorar um pouco o foco, às vezes tem uma dor de cabeça, às vezes até paciente com insônia, eles podem apresentar uma melhora importante da qualidade do sono com doses baixas. Tem a dose média também, que varia de 20 a 100 miligramas, que já pode ter um impacto ali um pouco no metabolismo hepático também, então, pacientes já estão fazendo essa dose, é bom fazer sempre aqueles exames laboratoriais para você ir acompanhando. E a dose alta, que pode variar de 100 a 800 miligramas por dia. Geralmente é mais para pacientes paliativos, pacientes com tratamento oncológico, epilepsias, que daí geralmente já fazem doses cavalares. Pacientes epiléticos têm estudos mostrando uma dosagem de 1.500 miligramas dia. E nesses estudos mostraram que os efeitos colaterais
majoritários que o paciente apresentou com o uso da cannabis isolado, sem outra medicação associada, foi diarreia, sonolência, e às vezes ele pode alterar as transaminases também. Então é importante você pedir as enzimas hepáticas por acompanhamento, tá? A larga maioria não apresenta essa alteração intestinal que eu vi, tá? Geralmente são doses mais altas que o paciente pode apresentar. Mas geralmente, no meu consultório, eu pergunto como que é a parte gastrointestinal dele, como é a evacuação dele, justamente para ele acompanhando isso com o uso do óleo, para ver se normaliza, o paciente que é constipado, melhorou o intestino, ou aquele paciente que tem um intestino normal, soltou mais o intestino. Muitas vezes eu não vejo nenhuma alteração, mas a sonolência é uma coisa evidente. Na primeira semana é normal o paciente sentir aquela, opa, tô meio diferente, mas depois tende a normalizar. E com doses mais altas ele pode sentir aquele efeito de molezinha, aquela vontade de deitar na cama e tirar uma pestana. O THC, ele costuma ser bem tolerado até 30 miligramas, mas isso é bem individual, tá? Tem pacientes com 2 miligramas, já fica uma bela sensação da psicoatividade, tá? Então inicia com uma dose pequena, geralmente uma dose de 2,5 miligramas a dia, preferencialmente noturno, tá? Porque o THC, ele pode dar ele pode causar uma sonolência, tá? Não é todo mundo, tem alguns pacientes que agitam durante a noite com THC, mas boa parte apresenta sonolência. Então começa à noite, faz esse aumento à noite. Depois você introduz a dose da manhã, caso o paciente se sinta bem com ele. Mas evita usar o THC isolado, que nem eu falei. Um paciente com dor crônica tem a tendência de usar um óleo full spectrum, e depois você vai introduzindo o THC isolado para ir crescendo a quantidade de CBD e THC. Você percebeu que a quantidade de CBD e THC está similar? Aí passa para 1 para 1, porque daí o paciente precisa ficar tomando 2 óleos, você minimiza aquela prescrição para ele, tá? E como classicamente a gente fala, start slow and go slow. Start low and go slow. Comece baixo e vai subindo devagar, para você ter segurança e o paciente ter segurança também. Escolher os produtos e a dosagem. Agora você precisa definir como que você vai aplicar as instruções do paciente. Ele vai tomar goma? Ele vai tomar topicamente? Ele vai fazer uso tópico? Ou ele vai fazer uso do óleos? Goma é meio complicado a gente trabalhar, porque você não consegue dividir a dose. Vamos supor que aquela goma é de 50 miligramas. O paciente tem que fazer uso de 20 miligramas. Você corta pela metade a gominha, está dando os 25 miligramas. Mas o paciente ele ficava bem com 20. Como é que você vai fazer essa quebra adequada da medicação? Não tem. Por isso que às vezes o óleo sublingual acaba sendo uma opção melhor, tá? Porque você consegue titular e encontrar a dose adequada ao paciente. A goma a gente não consegue. Do jeito que ele morde, às vezes ele pode pegar um pouquinho mais, às vezes ele pode pegar um pouquinho menos da miligramagem, você não consegue titular de forma mais precisa. Os tópicos, eles agem localmente. Então, é mais para aqueles pacientes que apresentam transtornos dermatológicos, uma psoríase, uma dermatite, às vezes até uma úlcera varicosa, que geralmente a gente faz a aplicação em volta da ferida e não diretamente na ferida, tá bom? Mas, para o paciente que tem ansiedade, o tópico não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas é como uma opção terapêutica. Já os óleos sublinguais é a melhor opção, tá? Porque você consegue titulando. Tem os óleos que vai avaliar quantos miligramas por ml e por ml quantos miligramas tem por gota, tá bom? Vou pegar aqui um exemplo do produto da Full Spectrum Biologics, que está numa dosagem de 50 miligramas por ml. Sendo cada ml tem 40 gotas. Como eu falei, tem o folheto informativo de qualquer óleo que você for utilizar, tem esse folheto indicando. O exemplo da dosagem. A dose-alvo que a gente quer atingir naquele paciente é uma dosagem de 40 miligramas dia de um full spectrum, sendo 39,88 miligramas de CBD e 0,12 miligramas de THC. Então a gente vai começar com uma dose mais baixa. Você pode até começar menos que 20 miligramas, não precisa necessariamente ser os 20 miligramas. Mas vamos começar com umas 20 miligramas por dia. E depois você vai subindo 5 miligramas a cada 7 dias, aumentando 5 miligramas por dia a cada 7 dias. Eu geralmente deixo a cada semana, porque fica fácil para o paciente tomar. Se você fazer um aumento a cada 3 dias, a chance do paciente errar é muito grande. Então, marca aquele dia. O paciente recebeu o óleo na sexta-feira. Deixa a sexta-feira como o dia do aumento. Se ele fizer a cada 2 dias, a chance dele errar é muito grande, tá? E ele consegue acompanhar de uma forma mais precisa em relação àquele aumento, tá? Em caso de efeitos adversos, o paciente está aumentando a dose, ele sentiu algum efeito colateral, volta para a dose anterior que ele estava tomando. Como que eu oriento meu paciente?
Vamos supor, estava de manhã, toma 4 gotas de manhã, 4 à noite. Aí vai para a segunda semana. 8 gotas de manhã, 8 à noite. Terceira semana, 12 gotas de manhã, 12 à noite. E assim sucessivamente. Como, por exemplo, chegou na 7ª semana, ele aumentou para 24 gotas. Aí ele percebeu que toda vez que ele toma as 24 gotas, ele tem aquela sensação da moleza, uma soneira. Opa, acho que eu passei um pouquinho da dose. Então volta. Estava com 24, volta para 23. 23 está dando sonolência ainda? Volta para 22. 22 está legal? Deixa 22 de manhã e 24 à noite, tá? O paciente ele vai chegar no seu consultório falando as gotas que ele está tomando. Você não anota as gotas, você pega as gotas como referência e você calcula, tá? Então, por exemplo, o paciente está tomando aqui um óleo de 1.500 mg de 30 ml, vai ter 50 mg por ml. Então, se cada gota tem 1,25 mg por gota, então vamos calcular, o paciente toma 20 gotas, ele vai estar numa média de 22 miligramas ali de 12 em 12 horas daquela medicação, tá? Aí você consegue saber bem qual que é a miligramagem que ele se adapta bem, se estabiliza bem, tá bom? Então é importante você ver o folheto informativo, tem óleos de 50 mg por ml, 100 mg por ml, 200 mg por ml. O mais importante é você avaliar o certificado de análise, tá? Você sentir confiança de como prescrever aquele óleo, para você saber exatamente quantos miligramas tem por gota. É importante saber a miligramagem por gota, tá bom? Outro exemplo, o paciente está fazendo uso de 40 miligramas, você quer atingir a dosagem de 40 miligramas por dia, que nem na anterior, vai fazendo esse aumento de 5 miligramas por dia a cada 7 dias. Nos gummies, você consegue achar uma variedade grande de concentrações, tá? Esses gummies têm 2.000 miligramas em 20 gomas, tá? Esses 2.000 miligramas que eles colocam aqui é a quantidade total somado todas as 20 gomas, tá? Então, se 2.000 miligramas tem 20 gomas, 2.000 dividido por 20 dá 100 miligramas por goma. É uma dosagem forte, tá? Paciente que nunca utilizou, você vai usar a primeira vez e vai utilizar uma gummy, às vezes 100 miligramas acaba sendo uma dosagem forte. E, geralmente, quando você faz uso de algum medicamento oral, que vai ser metabolizado pelo fígado, geralmente esse metabólito, ele acaba tem uma potência um pouquinho maior, tá bom? Então o paciente às vezes pode ter uma somatização dos efeitos quando é feito ingestão oral, tá? Então assim, o alvo do exemplo aqui da gummy, que nem eu falei anteriormente, a gente queria 40 miligramas por dia. Se você for tomar metade da gummy, dá 100 miligramas, metade da gummy dá 50 miligramas, então fica impreciso essa dosagem, tá? Fica difícil você acompanhar esse paciente, se ele está tomando exatamente as 40 miligramas, ou se ele está passando a dosagem da medicação. Se você encontrou aquele paciente que está tomando 50 miligramas, aí fica mais fácil você fazer o teste terapêutico com a gummy. Geralmente você pode fazer para aquelas crianças que têm seletividade alimentar, acaba sendo uma opção legal, mas é importante você começar com óleo sublingual, acha a dose, para depois às vezes você passar para um gummy. E as pomadas, acaba sendo um pouco mais complicado, que nem eu falei, porque se um pump aqui do CBD de 1.500 miligramas de CBD e 1.500 miligramas de CBG, você já sabe que é um óleo, uma pomada 1 para 1 de CBD e CBG, num frasquinho de 72 gramas. Então, pegando esses 3.000 miligramas dividido por 72, dá numa média de 175 aplicações para você atingir essa dosagem. Mas a pomada ele não absorve pelo corpo, a não ser que seja o transdérmico, como eu falei. Então, não faz sentido usar a pomada, tá? Ou gel, isso daí é mais para ação tópica mesmo. Aí, partindo para o receituário. Vindo pela 660 da Anvisa, só uma receita branca já está válido, tá? Só que você tem que fazer todos os dados do paciente, dado da cidade, da data, nome, endereço, o documento de identificação, e quando você vai prescrever o óleo em questão, você tem que colocar o nome completo, tipo, Full Spectrum Biologics, 1.500 miligramas, a quantidade do tamanho do frasco e a quantidade de frascos que o paciente vai utilizar, tá? Se não tiver alguma dessas informações, o paciente não consegue fazer esse protocolo da Anvisa, tá? A receita é válida por 6 meses. O protocolo da Anvisa é válido por 2 anos, tá bom? Então, a cada 6 meses, o paciente vai ter que retornar no consultório de qualquer forma para pegar uma nova receita, tá bom? Mas é muito importante você ter os dados do paciente, a prescrição muito bem descritinha, com a concentração, a quantidade,
A posologia, no meu receituário, geralmente eu separo semana por semana, para o paciente saber muito bem como que ele vai fazer o aumento. Lógico, sempre avaliando aquela quantidade de gota, quantos miligramas tem por gota, e baseando naquela informação que você tem, você conseguir fazer aquele ajuste que seja coerente para o paciente e não gere tanta dúvida. Os óleos de farmácia, eles precisam de uma receita azul, tá? Além de uma receita que você dá para informação, para orientação do paciente. Mas os óleos importados, geralmente só uma receita branca já é válido. O protocolo da Anvisa também é super simples de ser feito. Geralmente, o que eu faço? Eu pego, oriento o paciente, ó, vou deixar a receita para você, um acompanhante do pós-consulta vai entrar em contato para te orientar no protocolo da Anvisa. Você pegar paciente mais idoso, eles não têm essa manha que a gente tem com internet, às vezes acha tudo muito burocrático, tem medo por achar que é golpe. Então, às vezes, ter esse acompanhamento no pós-consulta para orientar ele de como que vai fazer esse processo de importação é muito importante. Além desse acompanhamento seu médico a cada 2, 4 semanas, para ver se o paciente está se adaptando bem, se teve alguma interação medicamentosa ou não, se você vai precisar fazer reajuste da dose, diminuir a dose dos alopáticos e aumentar da cannabis. Por isso que o tratamento é bem individualizado, tá? Não é tão complexo quanto a gente pensa. No começo parece que é um bicho de 7 cabeças, mas com a prática, você vai pegando jeito, vai pegando, vai tateando. Cada paciente pode dar uma dúvida diferente. E aqui a gente da Leve Academy, a gente está aqui para justamente auxiliar nesse processo, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvida, a gente está aqui para orientar e fazer essa capacitação adequada de vocês. E é isso, acho que não tem muito o que acrescentar, a não sei que vocês tenham alguma dúvida, mas eu estou à disposição. Fale, Duda. Não estou te ouvindo, está mutada. Pronto. Doutor André, eu acho interessante colocar para vocês aqui uma experiência minha. Eu tenho um paciente oncológico que eu trato ele com uma equipe de oncologistas. E o canabidiol, né, a cannabis medicinal, ela tem uma interação muito forte com o quimioterápico e radioterápico também. Ela é capaz de aumentar o tempo de meia-vida desses medicamentos. Então, é muito importante deixar claro para os outros que estão aí, uma experiência minha, mas que eu acho muito importante, que quando veio para mim esse paciente, os oncologistas não tratavam, não trabalhavam com canabidiol, então eles não sabiam, eles indicaram para esse paciente que me procurasse, mas não sabiam como ia acontecer tudo. Então eu fiz uma cartinha para eles autorizarem o tratamento e da forma que teria que acontecer, pelo fato de que, como o canabidiol ele aumenta o tempo de meia-vida do quimioterápico, poderia colocar a vida do paciente em risco, se não tivesse esse cuidado. Então, assim, foi muito interessante, porque os médicos, eles passavam para mim a data que terminava a quimioterapia ou a rádio, e aí eu, 2 dias depois, iniciava o tratamento com canabidiol. Então, é muito importante colocar essa parte, porque vão aparecer para todos nós, né? Sempre aparece um paciente que precisa do tratamento oncológico e quer fazer porque ele era um caso de glioblastoma, grau 2, ele já tinha feito cirurgia, e aí ele estava sentindo muitas dores, porque os médicos não conseguiam definir ainda o motivo da dor de cabeça, se seria pela forma estrutural, né, daquela lesão que houve, que foi retirada, ou se seria alguma coisa na parte cognitiva dele, que sobrou ali. Então, assim, nós fizemos um tratamento e o tratamento ficou maravilhoso. Nós conseguimos reduzir, assim, 100% da dor de cabeça dele. Eu fiquei muito legal. Tem um artigo falando sobre a cannabis no glioblastoma. No glioblastoma, esse artigo... Uma redução do tamanho da lesão. Exatamente. E aí eu subi a dose dele para uma dose bem concentrada do THC, noturno, como você disse, que era um paciente quase idoso, né, que ele tinha 58, mais ou menos. Então, eu aumentei
o THC da noite, porque ele ainda trabalhava, era bem ativo, e a gente conseguiu reduzir o tamanho do nódulo e tudo mais, porque ficou ali um resquício que eles não conseguiram tirar, mas reduziu muito e a dor, assim, foi zero. Essa é a parte mais gostosa também, depois que você vai Eu fico muito feliz. molhando o pé na piscina antes de você mergulhar de cabeça, você tateando o seu paciente, você vendo que ele vai tendo melhora e que os efeitos colaterais não são tão absurdos assim. É que nem eu falei, os efeitos colaterais acabam sendo mais relevantes para aquelas doses mais altas. E também, como não tem muitos estudos relacionados aos efeitos colaterais, a gente sabe quais são as enzimas que metabolizam a cannabis. Então, partindo do princípio, você sabe se pode ter interação ou não. Mas nos estudos vem mostrando com doses mais altas mesmo. Então, depois que vocês forem perdendo o medo e foi tateando para cada paciente, e o paciente tendo aquela resposta boa, que nem você falou, que nem médico oncologista, que às vezes tem todo o quê de poder prescrever, prescreve por medo, insegurança, por desconhecimento mesmo. E você conseguir ter a segurança de passar, apesar de você não ter total conhecimento sobre o quimioterápico que ele usa, mas se você conhecer, estudar o quimioterápico, você sabe se a cannabis é uma propedêutica adequada, uma terapêutica adequada para aquele paciente. E quando tem resposta, melhor ainda, porque assim, como eu falei, a cannabis ela não vai tirar o glioblastoma, mas só de trazer a qualidade de vida, de melhora da dor de cabeça, para que aquela condição dele não degrade mais a qualidade de vida, como já degrada, seja fisicamente ou mentalmente, já é maravilhoso. Professor, outro detalhe também que eu percebi, que você falou aí de um caso de dislipidemia e também de síndrome metabólica. Eu tenho alguns pacientes que eles vieram para mim com muitas diabetes, hipertensão, e todos esses pacientes que eu cheguei na dose ideal com o canabidiol, eu percebi que o diabetes, ele, assim, ajustou muito, ele voltou muito sem a medicação. Você entendeu? Então, assim, eu achei muito interessante, porque a pessoa estava tomando, né, o medicamento para diabetes, e daí, quando a gente subiu a dose do canabidiol, eu pedi para a pessoa diminuir, assim, espaçar mais, para a gente saber se conseguia ou não. E ela conseguiu, até essa pessoa é da minha família, a minha mãe, e a gente conseguiu reduzir o diabetes. Eu achei isso maravilhoso, porque o canabidiol, ele vai, chegando na dose ideal, isso que eu percebi. Sim. Depois de 6 meses, mais ou menos, que a pessoa já está tomando uma dose alta, a gente conseguiu reduzir o diabetes. Isso que eu achei interessante. Bom, conseguiu reduzir as medicações que ela fazia também em relação à diabetes? Exatamente. Legal. Isso é ótimo bom. Também. São coisas que a gente nem imagina, que a gente acaba pegando, que a cannabis às vezes acaba ajudando e acaba se levantando como mais uma coisa a ser estudada. A cannabis tem influência, de fato, na diabetes, na metabolização, no controle da glicose. Às vezes, pelo efeito sinérgico que ele acaba causando por inibição da metabolização, pode ser que aquela quantidade de metformina circulante acabe sendo maior, reduzindo mais a diabetes. Às vezes, você vai dar uma outra metformina, às vezes acaba sendo o dobro da dosagem, que o médico ele não fala, tome 1,5 comprimido. Toma 2 comprimidos, entendeu? Daí acaba sendo uma dose bem mais alta, o paciente acaba apresentando hipoglicemia e acaba atrapalhando. Às vezes, a cannabis acaba promovendo esse ligeiro sinergismo farmacocinético e o paciente acaba melhorando também. Mas o que eu percebi é que nesses pacientes que eu reduzi, que eu consegui reduzir o diabetes, foi com o full espectro. Nunca com o isolado eu consegui sucesso dessa forma, sempre com o full mesmo. Eu tenho, que nem eu falei, o full espectro é o coringa. Na dúvida, vai no full espectro. Se você já fez a anamnese, você viu que não tem nenhum histórico psicótico, histórico na família de psicose, ou aquele paciente que teve hipersensibilidade com o THC, aí você usa o broad ou usa o isolado. Ou aquele paciente que às vezes é atleta e vai fazer doping, isolado. Nem broad spectrum, tá? Porque o broad spectrum ele pode dar... qual que é a palavra? Eu ia falar contaminação cruzada, mas ele pode acusar por efeito cruzado, porque o CBG ele é a mãe dos canabinoides, e a partir do CBG que é criado os outros fitocannabinoides. Então, às vezes, uma parcela daquele CBG do full espectro é convertido em THC e aparece no doping, entendeu? Então, você está trabalhando, você trabalha com medicina do esporte, está pegando paciente que é atleta, use o isolado, tá?
Mas, de forma geral, o Coringa do Broad Spectrum é o nosso carro-chefe. O Broad Spectrum é mais restrito para aqueles pacientes idosos que têm algum problema de risco de queda, ou as crianças que às vezes têm, como a gente não sabe qual que é o impacto que o THC vai ter a nível do sistema nervoso central a longo prazo, opte pelo Broad Spectrum. Mas mesmo assim eu uso o THC para algumas crianças também. Aquele transtorno do espectro autista suporte 3. Cara, o THC para mim é o menor dos problemas naquela criança. Aquela criança já faz uso de risperidona, já tem um distúrbio, já tem quase uma síndrome metabólica, porque a risperidona faz aumento de colesterol, a criança fica obesa. Então, assim, o THC é o menor dos problemas. Lógico, não é uma dose alta de THC, é o full spectrum, até 0,3%, entendeu? Maravilha, maravilha. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer trazer alguma oportunidade para discussão? Enfim, tem algum caso em mente? Talvez queira dividir aqui conosco, especialmente o doutor André, para tirar alguma dúvida especial? Pode falar, José. Eu gostaria de, se possível, que fosse comentado um pouco sobre a interação medicamentosa em pacientes de Parkinson's, com os medicamentos que são administrados hoje para o Parkinson. Tipo a levodopa. Exatamente. Tá. Principalmente Eu levodopa. Levodopa é um dos mais receitados, né? A levodopa, e tem outra medicação que eles acabam utilizando bastante. É que a levodopa eu estava vendo aqui, ele não tem metabolização hepática, aparentemente. Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar aqui, porque eu não vou saber dizer de cabeça assim qual que é o tipo de metabolismo da levodopa. Além da levodopa, alguém sabe dizer qual que é a outra medicação que acaba utilizando bastante no Parkinson? Acho que ele clicou sem querer, mas voltou. Na verdade, não. Eu não saberia dizer. Eu tinha anotado. Você está mudo só, tá, André? Deixa eu ver Oi, aqui. agora pronto. Tá me ouvindo agora, né? Perfeito. Tá. Vou pesquisar aqui o metabolismo dela. Deixa eu ver. Aqui, ó, CYP3A4, especialmente assim, ó, o estudo sugere um possível envolvimento menor e secundário ao citocromo P450, especialmente a enzima CYP3A4, no metabolismo da levodopa. Então, assim, se você utilizar o óleo da cannabis concomitante à levodopa, você inibe essa CYP3A4 CBD, o que você vai deixar o aumento da levodopa circulante, aumentando a biodisponibilidade daquela medicação. O que às vezes pode até ser bom, né? Porque com esse efeito neurodegenerativo que o Parkinson tem, a tendência é você aumentar as vezes que o paciente vai fazer uso da levodopa. Às vezes, você utilizando a cannabis, lógico, você tem que minimizar em questão do efeito colateral que ele dá, mas você deixa aquele medicamento a meia-vida, você estende um pouquinho, minimizando várias vezes a tomada que o paciente vai ter com a medicação. Porque com a degeneração da doença, o paciente começa uma vez por dia, depois vai de 12 em 12 horas, 8 em 8 horas, até beirando, às vezes, de 4 em 4 horas ter que ficar tomando. E à noite ele acaba tomando uma levodopa de longa duração, que daí acaba suprindo durante a madrugada que ele acaba tomando. Mas ele é metabolizado pela CYP3A4, não exclusivamente, mas boa parte dela é pela CYP3A4. Benzeracida? Benzerazida? Benzerazida? É. Deixa eu ver aqui. Enquanto o André pesquisa... A benzerazida não utiliza o citocromo, P450. Mas algumas medicações que eu esqueci, desculpa te cortar, Alisson. Tranquilo. Aí é importante saber também a metabolização de fase 2 também, porque ele pode inibir algumas enzimas de glucuronização, tá? Até o acetaminofeno, que é o paracetamol,
a canabidiol ele inibe essa enzima de glucuronização, que você pode aumentar o metabólito intermediário do acetaminofeno, o que pode causar uma lesão hepática, aumentando o radical livre. Então, é sempre bom você usar dispositivos. Por exemplo, o paciente usa uma medicação que não tem como tirar, um medicamento oncológico, que pode atrapalhar nessa glucuronização, deixar o medicamento hidrossolúvel para a excreção, aumentando o metabólito intermediário dele. Então, não dá para tirar, não dá para modificar a medicação. Aí você utiliza medicamentos antioxidantes, uma dieta com brócolis, beta-carotenos, para você minimizar o impacto hepático. Uhum. Depois eu passo os artigos para vocês, que eu tirei todas as informações em relação a toda a metabolização de fase 1 e a de fase 2 da cannabis, tá? Ele acaba mais deixando o CBD e o THC como os fitocannabinoides principais, mas ele acaba citando alguns outros também. O que eu ia destacar é que, naturalmente, na profissão, no dia a dia de vocês, com a quantidade quase que infinita de medicamentos que tem na prática clínica, é difícil vocês decorarem, né? Naturalmente, vocês podem ter um costume de uma medicação ou outra, mas está na dúvida, como o André destacou no meio da nossa apresentação, tem aqueles sites que, inclusive, eu coloquei aqui no chat para vocês anteriormente, destaquei novamente aqui, vocês conseguem pesquisar, vocês conseguem entender se a medicação específica que vocês estão utilizando tem uma interação com a cannabis, né? Eu acho que a parte mais significativa que a gente gostaria de trazer para vocês hoje é especialmente em torno da questão conceitual, né, da interação hepática que a cannabis tem dentro do nosso organismo. Uma vez entendendo essas interações, onde pode acusar um bloqueio ou acelerar, de certa forma, o processamento hepático, vocês conseguem, então, dominar na hora de utilizar um paciente de polifarmácia, conduzir de maneira correta, e aí, naturalmente, entendendo qual medicamento ele usa, vocês conseguem ter uma profundidade mais adequada em relação a essa manipulação, tá certo? Acho que a Duda está com a mão levantada, quer trazer alguma dúvida, Duda? Ou comentário? Eu quero fazer um comentário. Eu tenho um paciente de 49 anos, com Parkinson, e tomo levodopa, e eu aumentei a dose do canabidiol, o full spectrum. Nós conseguimos, com uma dosagem alta, ele já não estava andando mais pelo medo porque ele estava tremendo muito, os tremores estavam demais nas pernas, o joelho não parava, e as mãos. Então, quando a gente aumentou a dose significativa, ele conseguiu uma estabilidade assim maravilhosa. Ele estava tendo muito esquecimento, ele estava tendo assim aquela névoa, né? E a gente conseguiu estabilizar mesmo. Eu achei assim maravilhoso o caso dele. Na cannabis, o óleo ele acaba ajudando mais no Parkinson, nos tremores. Nos artigos, não mostra benefício nos sintomas motores, ele mostra benefício nos sintomas não motores. Porque geralmente, antes do paciente ter os sintomas motores, antes de ter depleção de 80% da substância negra ali, para ele ter os sintomas motores, ele tem os sintomas pregressos, que geralmente vêm com ansiedade, depressão, distúrbios do sono, algumas dores aqui e ali. O paciente que tem Parkinson, ele tem distúrbios do sono REM, aquele sono agitado, que tem síndrome das pernas inquietas, o que acaba sendo uma opção para esse paciente também. Eu já oriento o paciente com Parkinson, a parte motora, a bradicinesia, por mais que eu gostaria que falar que vai melhorar, eu já diminuo a expectativa em relação a isso, mas você pega paciente com tremor, tem artigos mostrando que diminuiu a amplitude desse tremor ao ponto do paciente conseguir fazer algumas coisas que antes ele não conseguia. E automaticamente, melhorando isso, melhora um pouco a parte emocional que ele apresenta também, porque no momento que você também consegue dormir bem, ter um sono mais restaurador, acaba sendo aquela bola de neve e vai diminuindo, entendeu? Maravilha, maravilha. Alguém mais, pessoal? Alguém quer trazer algum outro comentário, alguma outra dúvida? Um comentário sobre o comentário que o Dr. André fez com relação à documentação dos produtos vendidos no Brasil. É muito importante que os doutores saibam não somente
a procedência do medicamento terminado, como também a procedência das matérias-primas utilizadas na formulação. Não se esqueçam de um detalhe muito importante. Nos Estados Unidos, o FDA não regula nada com relação a suplemento alimentício. E o CBD, nos Estados Unidos, é um suplemento alimentício, não é um medicamento. De fato, não pode ser feito nenhum apelo dirigido a tratamento, não vamos utilizar a palavra cura, porque, como o doutor mesmo falou, a palavra cura é muito subjetiva, né? De repente, meu estado é super crítico e eu tomo o CBD e passo a ter uma qualidade de vida fenomenal, ainda tendo 20% daquele quadro clínico. Então, é importantíssimo saber a procedência das matérias-primas que vão nas formulações. Que o FDA não Regula isso, né? suplementos. Eu tenho, meu speech é um só, discurso da minha vida inteira. Há 33 anos vivendo a vida na indústria de suplementos dos Estados Unidos, mais da metade da minha vida, eu posso falar com toda a segurança do mundo, 80% dos suplementos vendidos nos Estados Unidos é lixo. Lixo. Fazem mais mal que bem. E não é aquele simples caso, não tem efeito nenhum. Não, faz mais mal que bem. Por exemplo, volto a repetir as palavras do Dr. André. Contaminação com metais pesados. As pessoas que têm bons hábitos de tomar as vitaminas, os produtos diariamente, a contaminação com metais pesados é uma bomba relógio. Não vai fazer mal hoje, não vai fazer mal amanhã, vai fazer mal daqui 5 anos, quando já não existir mais volta. Uma contaminação de um produto por chumbo, por mercúrio. Cannabis é a mesma coisa, cannabis é tudo igual. Até a forma do óleo que tem dentro que é tipo, geralmente são triglicérides de cadeia média. Se você já tiver um óleo que o transporte não é adequado, o paciente não vai ter absorção daqueles canabinoides, ele não vai ter o efeito da medicação e ele vai culpar que o óleo que está ruim. E às vezes não é o óleo que está ruim. O que ele comprou, que muitas vezes vão nos Estados Unidos para comprar, e que nem o José falou lá, a FDA trata como suplemento, não como medicação, que aqui na Anvisa. Então é vendido como se fosse Cheetos, tem vários tipos de marca ali, muitas vezes, e todos tão ruim quanto. Então é muito existe... Pode falar. Desculpa. Não, continua. Você saber o tipo de óleo que faz esse transporte, porque a cannabis ela se liga à gordura e é absorvida a partir de gordura. Se você tiver uma gordura ruim, ele não vai ser absorvido. Você vai ver óleos na Amazon, azeite. Pô, azeite de girassol. Pô, você tá de sacanagem, né? Azeite de canola, azeite de girassol. Pô, entendeu? Óbvio, daí o paciente ele vai no mais barato, mas então vem da gente, fala assim, beleza, vamos tentar achar o mais barato, mas que seja um custo-benefício adequado. Eu também não vou prescrever óleos que custam 1.000, 2.000, porque, pô, a gente tá no Brasil. A gente não tem essa capacidade financeira para poder trabalhar com esse tipo de óleo. Pacientes que são totalmente vulneráveis financeiramente, a gente precisa selecionar o que vai trazer o benefício para ele. E é engraçado, porque existe um discurso aí fora que diz que no acidente de Chernobyl plantaram cannabis numa vasta área de contaminação radioativa, porque a cannabis é uma das plantas que mais absorve as impurezas do solo. E os metais pesados, por exemplo, eles vêm não somente de pesticidas, herbicidas, eles vêm da terra contaminada. E você planta cannabis em terra contaminada, o que a cannabis vai contrair? As impurezas daquela terra. Então tem que ter muito cuidado.
muito cuidado. Hoje eu não sei se o Léo comentou com vocês, eu estou participando de uma feira, a maior feira farmacêutica do mundo, se chama CPHI, e eu estive visitando 2 estandes de 2 empresas que só produzem cannabis grau farmacêutico, com GMP farmacêutico, de produção da matéria-prima, não produto terminado. Ou seja, antes de montar a Ferrari, certifica-se que todas as peças são adequadas para a Ferrari. É a partir das matérias-primas colocadas na formulação que nós temos que ter cuidado. Que o consumidor não tem nem ideia do que está por trás de tudo isso. A Ferrari só é a Ferrari por causa dos componentes dentro dela. Entendeu? A Ferrari é só uma marca. O que faz a Ferrari ser a Ferrari são os componentes dentro dela. Cannabis é a mesma coisa. Marca tem de monte. Qual marca tem um componente que é adequado, que te traz confiança, que tem o benefício para o paciente? Aí é questão de você estudar, ter pessoas que te informam bem sobre aquele medicamento que está sendo dado, não acreditar em qualquer, às vezes, representante chegar, toma esse óleo, esse aqui é bom. Todo mundo vai falar a mesma coisa. É o certificado de análise que vai trazer essa segurança para você. E o certificado de análise, dependendo da produção que foi feita, tem que ter um lote novo e tem que ter o certificado novo daquele lote. Entendeu? Maravilha, pessoal. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês, pelo engajamento, mais uma vez, aí, pelo interesse, pelo protagonismo dentro dessa área que tem crescido. É super importante que a gente tenha profissionais, a gente tem uma capilaridade prescritiva no mercado, então, profissionais como vocês, sem dúvida nenhuma, fazem parte dessa vanguarda. A gente tem uma parcela muito pequena ainda de profissionais prescritores, muito por conta da ausência, né, de conhecimento. Como vocês perceberam, a terapia canabinoide, ela já tem uma evidência muito robusta, mas a base dela, que é o sistema endocannabinoide, muitos de vocês não tiveram na graduação. Então, o nosso papel de levar essa complementação educacional é importante para que vocês possam continuar se desenvolvendo, melhorar não só na capacidade de realizar diagnósticos, mas ter uma amplitude cada vez maior de tratamentos que vocês podem levar para os pacientes de vocês. Também queria agradecer especialmente ao Dr. André pela aula fantástica, excelentes esclarecimentos. Passo a palavra para o Léo, para o Ayala, para que vocês possam fazer um fechamento aqui. E só reforçando a minha mensagem inicial, a partir de amanhã, os certificados já vão ser entregues através da equipe comercial da FSB. Aproveitem esse momento, sempre estimulo para que vocês já levem alguma situação clínica, para que vocês possam discutir com o consultor, já buscando tirar algum obstáculo, enfim, conseguir de fato ir para a prática, né? A cannabis, como vocês perceberam, não há um protocolo, então naturalmente a experiência vem da prática do dia a dia, tá certo? Obrigado a todos aí pela oportunidade, espero que vocês tenham aproveitado bastante e eu estou sempre à disposição aqui para tirar dúvidas no que vocês precisarem. Ótimo. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Descanso, um abraço. Tchau. Tchau, boa noite. Muito obrigado.